Nós tivemos agora esses dias, na sexta para o sábado, nós tivemos o nosso relógio de oração, né? Ali, 24 horas, os irmãos escolhem um horário ali, e eu tenho certeza que foi um divisor de água na vida de muitos irmãos que fizeram. Eu falei com alguns e eles, olha, cara, que coisa tremenda, aquele momento. Às vezes a pessoa fala, 1 hora, o que eu vou falar em 1 hora? Né? Mas nós aprendemos aqui na Igreja Rema o que é orar. Orar é declarar, orar é conversar com o Pai. Não é nada pesado, nada maçante, é porque eu tenho que... Não, nada disso. É um prazer falar com o Pai. Então nós oramos, colocamos ali um momento de louvor, lemos, meditamos na palavra, e isso tem fortalecido os irmãos, a nossa igreja, tem fortalecido todos nós. E nós temos um propósito aí, esse ano ainda, né? Nós temos um propósito, né, de deixar o ambiente mais, vamos dizer assim, adequado, um ambiente mais gostoso, confortável para os irmãos. Para vocês que estão aqui, para aqueles que vão vir também. Então, nós estamos aí caminhando, estamos crescendo, né? E o mais importante, irmãos, nós já temos. O mais importante, que não tem dinheiro que pague. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos uma palavra, né? Uma palavra que edifica, que transforma, que liberta, uma palavra simples. Eu costumo dizer para os irmãos aqui que o apóstolo Paulo, ele chegava a dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, ele dizia, olha, eu não sei se eu fico com vocês, ou se eu morro, se eu ficar, eu vou ser útil para vocês, se eu morrer, eu estou em Cristo. Aparentemente, o homem não tinha medo de nada. O apóstolo Paulo não tinha medo de nada, não tinha medo da morte, não tinha medo de nada. Aparentemente... a maioria das suas cartas foram escritas da prisão, de uma masmorra, sabe? Não foi no spa bonito todo, não. Só que só tinha uma coisa que incomodava o apóstolo Paulo, só uma coisa, que ele tinha medo. Ele chegou a declarar que ele tinha medo. Ele diz o seguinte, eu temo, ou seja, eu tenho medo, que a igreja seja enganada como Eva foi enganada. E fujam da simplicidade do Evangelho. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é puro. O Evangelho, que é a boa notícia, ele é descontaminado. Às vezes eu encontro algumas pessoas, né, inclusive alguns pastores, e dizem o seguinte, a igreja não fala de pecado, a igreja não fala de inferno. E eu pergunto para vocês, que é um povo inteligente, o que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. E aí eu pergunto para você, o inferno é uma boa notícia? Não? Então não é evangelho. O pecado é uma boa notícia? Então não é evangelho. O que é as boas novas? O que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, eu e você. Nos tornamos filhos hoje por causa desse amor, por causa de Cristo Jesus. E é isso que nós temos que pregar. Quanto mais você fala, quanto mais você declara, é o ambiente que você cria. O ambiente que você cria é aquele ambiente que você fala. Então, se eu falar de pecado aqui, de inferno, eu vou virar o quê? Qual ambiente que vai se transformar? No inferno, de pecado. Agora, se eu falo da identidade de quem nós somos em Cristo Jesus, o que é que vai acontecer nas nossas vidas? Nós vamos crescer. Nós vamos amadurecer. Nós vamos desfrutar daquilo que Deus já conquistou para nós, daquilo que Deus já nos deu através de Cristo Jesus. Então é isso que nós falamos aqui. Nós falamos sobre identidade, sobre aquilo que somos em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero começar aqui novamente com aquele texto bem conhecido, João, pega aí, mensageiro, Evangelho de João, capítulo 12, no versículo 46. Os irmãos aqui já estão craques, feras nesse versículo aí. Isso aqui é a palavra de Jesus. Todos estão vendo aqui, sim ou não?
Será que se apagar essas luzinhas amarelas fica melhor, Geda? Aí, ficou melhor aí? Estão conseguindo ver aqui, sim ou não? Sim. Então olha só. Isso aqui são palavras de Jesus. Ele diz assim, ó: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, vocês já estão craques, sabendo, luz igual conhecimento, trevas igual. Então, se a luz igual conhecimento, trevas igual ignorância. Só que nós temos dois tipos de ignorância, lembra? A gente sempre fala aqui, tem aquela ignorância da pessoa não saber, desconhecer algo. E tem aquela ignorância da pessoa ignorar mesmo. Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu ignoro esse conhecimento. Então Jesus fala aqui, ó: eu vim ao mundo como luz, como conhecimento, para que todo aquele que crê em mim não permaneça. Ele está falando de uma posição, não permaneça na ignorância. Vamos ler então todo mundo igual a gente sempre lê? No lugar de luz você vai falar o quê? E no lugar de trevas? Então vamos lá. Eu vim ao mundo como? Para que todo aquele que crê em mim não permaneça na ignorância. Diga: eu não vou permanecer na ignorância. Eu não permaneço. Ignorância é uma posição também. Ignorância é uma posição. Tudo na nossa vida, queridos, é uma posição. Quando Deus chega ali no Éden ali, Ele não diz assim: Adão, o que é que você fez? Ele não perguntou isso. Ele diz: Adão, aonde é que você está? E Jesus veio depois dizendo o seguinte: eu vim resgatar o que se havia perdido. Jesus não disse que veio resgatar quem havia se perdido. Jesus disse: eu vim resgatar o que se havia perdido. E o que é que havia perdido? A posição. Então hoje o tema da nossa mensagem hoje é linguagem do Espírito Santo. Então eu quero que você, com muito carinho, preste muita atenção nessa mensagem, abra o teu coração, porque haverá um antes e depois na sua vida, se você crer, é claro. Então eu sei que está calor, está um pouco meio desconfortável, tá? Por enquanto, mas eu quero que você faça esse esforço de crer, esse esforço de abrir o coração, para compreender a palavra, amém? Vamos lá então? A linguagem do Espírito. Quando você fala de linguagem do Espírito, nós precisamos entender alguns aspectos aqui. Eu quero falar com vocês, eu quero dar um exemplo para vocês muito, mas muito interessante, irmãos. Eu quero dar um exemplo muito interessante para vocês. Uma pessoa uma vez me ligou, um amigo meu, e falou para mim assim: Samuel, eu estou ganhando em média 100, 150, 200, 300, até R$400 por dia, ele falou. Ó, 300, R$400 por dia, 10 dias são 4.000. E ele falou para mim assim, trabalhando menos de 20 minutos por dia. Estava tirando 300, 400, um pastor amigo meu. Ele já esteve aqui, pastor Goivinho. Quem lembra do pastor Goivinho? E ele falou para mim: eu estou tirando isso trabalhando menos de 20 minutos. Por quê? Porque eu trabalho com opções binárias, ele falou. Quem aqui sabe o que é opções binárias? Opções binárias é um tipo de investimento na bolsa lá, que a bolsa vai subindo. E tem outros investimentos de bolsa de valores, de ações. Quando ele me disse isso, a primeira reação que eu tive, sabe qual foi? Como eu faço para entrar nisso aí? Primeira coisa que eu disse para ele: tá, e como que eu faço? Como que eu faço isso? Como que eu entro nisso? Aí ele falou para mim assim: calma aí, cara, espera, deixa eu terminar a conversa com você. Samuel, eu estudei durante 2 anos isso.
Eu estudei durante quantos anos? 2 anos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar os vídeos, vou te mandar o nome dos livros, você vai comprar e você vai estudar. Daqui 2 anos, você começa a fazer o que eu estou fazendo. Naquela hora o Samuel, 2 anos. Cara, você quer um resultado e você não quer se posicionar para o resultado? Você quer as coisas para a sua vida, mas você não quer se posicionar? Mas pastor, a Bíblia diz que eu estou em Cristo, tá? Mas você recebe a salvação como um presente. O que eu vou falar hoje aqui não tem nada a ver com a salvação que você tem, não. Estou falando de reinar em vida. Nós vamos falar aqui de reinar em vida, de orações respondidas, de milagres. Nós vamos falar aqui de maravilhas. Então a primeira coisa, e quando eu conversei com os irmãos sobre o estudo que a gente teve na agenda lá sobre a 4ª dimensão, explicando um pouquinho da 4ª dimensão, quais são as maiores perguntas que eu recebo? Como que eu faço? Para acessar. Não é assim? Não, porque na 4ª dimensão você governa sobre a 3ª, sobre a 2ª, sobre a 1ª. A 4ª dimensão onde habita o Espírito de Deus, onde habita a palavra de Deus. A 4ª dimensão é o que cria, a 4ª dimensão é o que domina, é o que rege esse universo na 4ª dimensão. Aí as pessoas perguntam o quê? Como que eu faço para acessar? Você percebe que a gente tem a gente não quer aprender, a gente quer acessar o resultado. Nós precisamos do resultado. Vou repetir mais uma vez, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com salvação. Você recebeu como um presente de Deus a salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas daí a pergunta que eu faço é, até onde você quer chegar? Ou a pergunta que eu faço para nós, para mim também, até onde nós queremos chegar em Cristo Jesus? Existe uma grandeza, existe algo tremendo, existe algo sublime na nossa vida que nós precisamos acessar. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Na onde? Nas regiões? E como é que eu acesso? Como é que eu vou usufruir dessa bênção? Pela fé. Mas fé em quê? Eu vejo todo mundo falar de fé, mas fé em quê? Fé na obra de Cristo Jesus. Então tá, pastor, beleza, fé na obra de Cristo Jesus. Então eu acredito que Jesus esteve nessa terra, foi crucificado, foi morto, ao 3º dia ressuscitou e hoje está sentado à direita de Deus Pai. Pronto, eu creio nisso. Parabéns, você está salvo. Tá, e agora? Eu estou salvo. Pastor, eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Paulo disse, se esperarmos do Senhor apenas nesta vida, somos os mais miseráveis. Então eu quero esquecer, Senhor, obrigado pela salvação, que é o maior presente. Obrigado, mas agora eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. E é o desejo do Pai para nós. E é o desejo. Você que é pai, você que é mãe, qual é o desejo que você tem para o seu filho? Que ele se dê bem ou se dê mal? Você não quer que ele se dê bem? Não é um orgulho para você olhar para o seu filho e dizer, olha, meu filho é uma pessoa madura. Meu filho toma decisões corretas dentro daquilo que eu ensinei. Não é gratificante isso, sim ou não? E por que com Deus seria diferente? O versículo que mais, eu acredito, o versículo que mais, eu vou usar essa palavra aqui, eu não sei se seria correta, mas vou usar ela para nós entendermos. O versículo que mais incomoda Deus é de Oséias, que diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A Bíblia não diz que o meu povo foi destruído, ele diz que está sendo destruído. Está sendo enganado, sabe por quê? Porque ele não quer conhecer as verdades. O nosso coração, às vezes, ele se limita apenas ao natural, apenas aquilo que nós estamos vendo. E Deus tem algo muito mais grandioso para a minha vida e para a sua vida.
Mas como que eu acesso isso, pastor? Pela fé. Então nós vamos falar de fé. Pastor, mas eu achei que fé era aquele negócio dizendo eu creio. Não tem nada a ver com aquilo. Você pode ser qualquer outra coisa, mantra, qualquer outra coisa. Tá? Não, mas eu assisto um coach que não sei o que, cara, eu não estou nem aí. Com todo respeito ao coach. Eu estou falando da palavra de Deus, não confunda coach com Bíblia. Eu estou falando daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é real, daquilo que não pode mudar. Queridos, Deus não pode mudar. Deus é fiel à sua palavra. E Ele nos convida a atingir esse nível, Ele nos convida, nós estamos aí no ano da colheita. É a mesma coisa, Ele te dá lá 500 alqueires lá de soja, lá prontinho para colheita, e te dá uma colheitadeira novinha. Eu pergunto para você, a não ser que tenha aqui um operador de colheitadeira, mas eu pergunto para você, você consegue subir nessa máquina e colher? Hã? Não. O que eu preciso? Eu preciso conhecer essa máquina. Eu estou aqui trazendo para que você possa entender. Eu tenho lá, me deram lá 100 alqueires, pode só 100 alqueires, não precisa 500 não. 100 alqueires de soja, prontinho, me deram uma colheitadeira novinha, das mais modernas. Aí eles falam assim, Samuel, agora você pode colher, tudo que você colher com essa colheitadeira é seu. Eu vou colher? Não. É capaz de eu subir na máquina, quebrar a máquina, bater ela, quebrar, destruir ela e não colher nada. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento, eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja, eu já contei para vocês isso aqui, mas eu vou contar de novo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, estava tão gostoso o ambiente, estava tão legal, todo mundo cantando, dando glória a Deus, o povo numa festa, e de repente anunciaram o pregador, que era eu. E eu cheguei e peguei a Bíblia assim, ó, todo mundo numa festa, numa alegria, eu disse assim, irmãos, peguei a Bíblia e disse, isso aqui liberta alguém, isso aqui muda a vida de alguém. Ele, sim, amém, glória a Deus. Eu falei, não. Brum, foi a mesma coisa de jogar um balde de água. Você precisa ver como que o clima da igreja mudou na hora. Na hora. Eles me olharam assim, mas pera lá, quem é esse doido aí? Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. O que é que me faz livre? Não é apenas eu ter a verdade e andar com ela debaixo do braço ou abrir lá em casa, não. Ele diz, olha, o conhecimento dela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre. Fé é uma questão de conhecimento, queridos. Por que tem muita gente frustrada aí? Porque eles acham que fé é simplesmente um sentimento, é simplesmente pular no escuro. Fé não é pular no escuro. Quanto mais claro o seu alvo, maior a sua fé. Quanto mais eu compreendo, quanto mais eu entendo, quanto mais eu recebo, quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, maior é a minha fé. Não tem como ser de outra forma. Pastor, mas eu tenho 20 anos da igreja. Tá, e daí? Deus não tem neto. Deus tem filho. Então você percebe que não tem nada a ver com Deus esse conhecimento, tem a ver com o nosso querer, o nosso desejar. Porque Ele já fez o que tinha que ser feito. Ele entregou o filho dele. Ele entregou o filho dele para que nós tivéssemos acesso a isso hoje. A essas riquezas. Que nós tivéssemos acesso a essa gloriosa riqueza de Deus. Foi através de Cristo. Então nós precisamos agora crescer. Nós precisamos desenvolver isso. Olha só que interessante. Eu vejo muita gente falar, dizendo o seguinte... Eu pergunto, eu sei que vocês não vão responder errado, tá? Eu tenho certeza disso. A fé move montanhas? Hã? Vocês estão com medo de responder, né? Não precisa. A fé move montanhas? Não. Pastor, mas a Bíblia diz. Não, a Bíblia não diz. A Bíblia diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, vírgula, direis a esse monte. O que é que muda os montes? Hã? A palavra. Olha só. Eu conheci eu não vou chamar de doido não, que é um pastor amigo. Amigo não, colega. Ele inventou de andar sobre as águas.
Um dia ele foi no meio dos pastores e falou: vou andar sobre as águas aqui. Resultado, ainda bem que era raso e conseguiram tirar ele. Mas aconteceu no Japão, na Coreia, perdão. Teve um congresso e os jovens foram para esse congresso, mas o rio estava cheio, não tinha como atravessar. Não tinha os barcos porque a água estava agitada demais. As águas estavam agitadas. 3 jovens, 3 moças disseram o seguinte: se Pedro andou sobre as águas, nós temos fé e nós vamos andar sobre as águas. Sabe o que aconteceu? Acho que 3 dias depois os bombeiros conseguiram achar os corpos. Aí as pessoas falaram: mas meu Deus, eram 3 jovens de Deus. Sim, estão salvas. Eram 3 jovens de Deus. Eles estavam indo ouvir a palavra, eles não estavam indo para uma balada, eles não estavam... Várias conversas de cristão. Mas Deus não tem compromisso com isso. Mas então por que Pedro andou? Porque Pedro recebeu uma palavra. Ele olhou e Jesus disse: não temas, sou eu. Aí Pedro vai e fala para Jesus: Senhor, se é o Senhor, fala para mim ter contigo. Jesus disse o quê? Venha. Ele só andou porque Jesus disse. Esse venha é uma palavra rema. Eu já expliquei para vocês, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é o logos, é a escrita. Rema é aquilo que salta aos seus olhos, ao seu coração. Essa palavra revelada, isso é a rema, isso é a palavra rema. Eles pegaram, eles tinham conhecimento de que Pedro andou sobre as águas, eles tinham esse conhecimento bíblico, mas não tinha a rema, a palavra rema, para agir de igual modo. Essa é a diferença. E esses jovens, infelizmente, virou uma polêmica, as pessoas atacaram a igreja, falaram: está vendo o que o fanatismo faz? Não, mas Deus tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele revela ao seu coração. E hoje ele vai revelar algo no teu coração. Se você crer, a tua vida vai mudar. Se você crer, por que se você crer? Porque o apóstolo Paulo sempre coloca se, advérbio de dúvida, porque a decisão está conosco. Somos nós que decidimos até onde queremos chegar, queridos. Então, o que acontece? Jesus disse: eu vim com conhecimento, para que todo aquele que crê em mim não permaneça, saia dessa ignorância. Saia dessa ignorância. O conhecimento, a fé é uma questão de conhecimento. Quando eu conheço, eu vou até repetir aqui algumas situações para que você possa entender a mensagem. Você chega, olha só, você chega num restaurante chinês, ou japonês, ou coreano, ou é tudo igual, E você chega lá e eles te dão um cardápio, ok? Nesse cardápio está escrito lá o quê? Sushi, que mais? Sashimi, que mais? Harumaki, que mais? Yakisoba, que mais? Comida japonesa aí. Temaki, está tudo no cardápio. Mas daí você chama o garçom e fala para ele assim: eu quero uma picanha, não a do Lula, uma picanha alho e óleo, ou na mostarda que seja, ou na mostarda, ou uma picanha saturada, sei lá. Eu pergunto para você, eles vão te servir sim ou não? Por quê? Porque não está no cardápio. Assim é a palavra de Deus. Por que eu preciso conhecer a palavra de Deus? Porque daí eu vou orar de acordo com a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, eu estou alinhado à vontade de Deus. Vocês entenderam, sim ou não? Então eu vou orar alinhado com aquilo que já está estabelecido para a minha vida. Por isso a importância de conhecer. Por isso a importância do conhecimento. Jesus foi muito claro, ele diz: olha,
e conhecereis a verdade. Então nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade. Então esta verdade vos fará livres. Pega para mim lá, mensageiro, Êxodo, capítulo 14, no versículo 13, por gentileza. Êxodo, capítulo 14, no versículo 13. Nós vamos falar hoje sobre a linguagem, né? Uma linguagem do Espírito. Nós precisamos entender que Jesus esteve e disse o seguinte: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Tá? Quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Preste atenção, queridos. Preste atenção aqui, muita atenção. Moisés respondeu ao povo. Antes de falar de Moisés aqui, deixa eu explicar algo para você. O povo estava saindo do Egito. De repente, aquele poeirão todo, o exército egípcio, né? Seguindo o povo de Deus. O povo começou a reclamar. O povo começou a dizer para Moisés: Moisés, não tinha sepulcro suficiente lá no Egito? Você trouxe nós para morrer aqui, Moisés? Então o povo estava amedrontado. Imagina uma falsa esperança. Eles foram libertos das garras do domínio de Faraó. Então está ali, imagina só, um pai, a mãe, o filho, caminhando, saindo do Egito. Não somos mais escravos. Não somos mais escravos. E de repente aquela alegria de uma nova vida, aquela alegria de uma nova construção na família, olha só. E de repente eles olham para trás, está lá o exército do Egito, com sangue nos olhos, para acabar, para triturar aquele povo. Imagina o coração daquele povo. Eles olham para Moisés e falam: Moisés, não tinha sepulcro, não tinha, vou traduzir, não tinha cemitério suficiente no Egito? Você trouxe nós para morrer aqui? Então Moisés vai e faz o que muitos de nós fazemos, que é legal, mas eu vou explicar que depois não foi legal. Moisés responde ao povo assim, ó, preste bem atenção. Vocês estão conseguindo ver aqui, sim ou não? Eu quero que vocês leiam aqui, tá? Ó, Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Primeiro ponto, não tenha. Por quê? Porque o medo bloqueia. Voltando lá no Éden, quando Deus diz: Adão, aonde você está? Adão responde: ouvi seus passos no jardim e tive. O que é que separou Adão ali de Deus? O medo. O que é que separou Adão ali naquele momento? O medo. O medo bloqueia, o medo paralisa. E o que é que junta novamente? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quem é o perfeito amor? Cristo. Vocês estão em Cristo, sim ou não? Então não pode ter medo. Não existe o medo. Moisés respondeu para eles: não tenha medo. Agora você imagina, um povo ali com pai, filho, as crianças ali, a esposa, aquele exército vindo atrás, e ele dizendo: olha, não tenha medo. Sabe qual resposta que o povo deu para Moisés ali, mais ou menos? É a mesma resposta que nós damos quando nós ouvimos a palavra. Ó o problema aí. Olha a situação que eu estou passando. Olha o que aconteceu comigo. É a mesma resposta, imagina. Os caras vindo doido atrás do povo e Moisés fala: olha, não tenha medo. É fácil falar, não é? Não tenha medo, Moisés disse. E a reação desse povo é a mesma nossa. Muitas vezes, acessar esse milagre. Existe uma linguagem na palavra. Eu preciso de uma creche para o meu filho. Aí eu vou lá no secretário de educação. Não, aí eu vou lá no secretário de saúde. Chega no secretário de saúde e fala: eu preciso de creche para o meu filho, eu preciso de escola para os meus filhos. Ele vai te atender, sim ou não? Fala para ele:
Fala para o irmão assim, pode falar, irmão, a sua vida vai mudar. Aquilo que você está esperando vai ser decidido hoje, você que vai virar essa chave. Fala para o irmão aí, pode falar. Vocês têm medo de falar as coisas, irmão? Vocês têm medo de falar o que a palavra diz? Fala para o irmão, irmão, a sua vida não será a mesma a partir de hoje. Fala para ele. Ó, o Moisés falou isso aqui, ó. Não tenha medo, aquela poeira subindo, aquele monte de carruagem, o povo com sangue nos olhos, e Moisés fala para o povo, vocês não precisam ter medo. Esquece, esquece, fique firme, fique firme. A gente recebe a palavra com alegria, a gente declara, e quando a gente sai pela porta, muitas vezes, chegou na segunda-feira, olha a conta do banco, olha o que está acontecendo. Moisés falou para eles assim, ó, não tenha medo, não tenha medo. Mas Moisés, olha os cavaleiros lá, não tenha medo. Hoje, agora. Porque, olha o que Moisés fala para o povo, hein? A poeira subindo, os caras vindo doido. Porque vocês nunca mais verão esse problema que está te afligindo. Vocês nunca mais verão esse problema que vocês veem hoje. Pastor, eu vim para a igreja hoje, mas eu estou lá com meu coração, porque meu filho, a minha filha, minha sogra, não sei o quê. Vejam, vocês não vão mais ver esse problema a partir de hoje. Porque o Espírito Santo vai revelar algo ao nosso coração, queridos, que vai ser um dinamite no nosso coração. O jeito de você orar, o jeito de você falar. Depois você vai precisar, vou ter que arrumar tempo aqui, porque você vai ver os testemunhos que vocês vão querer contar aqui na frente. Ou nos grupos familiares, melhor lugar ainda. Tá? Grupo familiar, lá você conta, lá fala, olha, eu orei naquela linguagem, na linguagem do Espírito. E eu vejo hoje, e está hoje, estou usufruindo daquilo hoje. Então ele fala, não tenha medo. Fiquem firmes e vejam. Jesus usava muito essa linguagem, queridos. Ele dizia o seguinte, olha, erga os olhos. Ué, mas pera, como é erguer o olho? Ergam os olhos. Jesus está falando o seguinte, tira essa visão sua aí, desse mundo. Tire a sua visão da terceira dimensão. Veja, veja. O exército cercando Eliseu, o servo dele chega lá fora e fala, Eliseu, o bicho está pegando, estão cercando nós. Aí Eliseu, que vivia na quarta dimensão, ele olha para o servo dele e fala assim, ele faz uma oração, Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. E quando o Senhor abriu os olhos daquele servo, a Bíblia diz que ele viu carruagens de fogo, anjos, tudo preparando lá para a batalha. Vejam. Duas situações, queridos, duas situações que Jesus trabalhava muito. Ele falava assim, ó, presta atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ué, mas está falando para surdo? Aquele que tem ouvidos, ouçam. Você sabe qual a diferença de escutar e de ouvir? Sim ou não? Você sabia que tem uma diferença entre escutar e ouvir? Escutar, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Escutar, surgiu um barulho ali, pum, ali atrás. Eu escutei. Aí eu chego lá por causa do barulho e vi que um gato passou e derrubou uma jarra em cima de um prato. Opa, eu ouvi porque eu tenho conhecimento do barulho. É por isso que Jesus dizia, ouça, tenha conhecimento, aprenda, cara. Aprenda o que eu estou falando. Ouça. Aquele que tem ouvido, Apocalipse também fala 3, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É diferente de escutar. Ouvir, ouça com entendimento, ouça com conhecimento. Então ele diz para o povo, olha, fiquem firmes, não tenha medo, fiquem firmes e veja o livramento. Veja o livramento. Veja o livramento. Por que a fé é uma questão de entendimento, irmãos? Pega lá, irmão, Hebreus capítulo 11. Pode pegar a partir do versículo 1. Olha só que interessante.
Preste bem atenção aqui, nós já falamos sobre isso, mas eu vou falar de novo para vocês. Esse versículo de 11:1, ele já não é mais para nós. Tá? Ora, a fé é o quê? A certeza daquilo que... Qual é a única coisa que o crente espera? A volta de Jesus. Porque o resto já foi conquistado por Cristo. Então nós temos a palavra da fé agora. A fé é a certeza daquilo que eu espero. Mas a palavra da fé, que era o que Jesus usava, é aquilo que já estava pronto, entregue, feito. Eu oro para que uma pessoa seja curada, então eu estou esperando a cura dela. Mas com a visão de Cristo, eu digo, você já está curada, por causa de 2000 anos atrás. Então a palavra da fé, ela muda, ela não espera, ela já declara o que já foi feito. Vocês estão entendendo, sim ou não? A fé é a certeza do que eu espero. Então tá, vamos deixar esse versículo quietinho. Mas a palavra da realização dela, você vê, você toca. Por quê? Porque primeiro você falou. Primeiro você falou. Romanos 10:10. Olha só. Romanos 10:10. É um texto muito conhecido. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:17, irmão. Vai lá no versículo 17. Olha só. Outro versículo muito conhecido. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Você está recebendo a mensagem, você está recebendo um conhecimento, e isso vai gerando fé, vai alimentando a sua fé. Pastor, mas a minha fé, ela pode crescer? Pode. A Bíblia diz que Deus já nos deu uma medida de fé. Porém, o mesmo Jesus diz o seguinte, que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Ele diz que a fé é como um grão de mostarda. E o reino de Deus também é como um grão de mostarda, que lançando ela se transforma em uma árvore. Então, quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você se enche da palavra, quanto mais você busca, tem sede pela palavra de Cristo, maior é a sua fé. Lembra daqueles dois cegos? Dois cegos começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus continuou caminhando. E aquele cego, dois cegos, tropeçando, levantando, caindo. Se você ler o texto, você vai falar assim, mas Jesus, oh Jesus, custava nada curar os dois ceguinhos, Jesus. A Bíblia diz que Jesus continuou caminhando. Quando chegou na casa, a Bíblia declara, a palavra de Deus declara, que os dois cegos chegou lá e se aproximaram de Jesus. Aqueles dois cegos poderiam fazer, sabe o quê? Fazer o que muitos cristãos fazem. Ah, sabe de uma coisa? A cura não é para mim. Ah, sabe de uma coisa? Jesus não quis me curar. Ah, sabe de uma coisa? Jesus está muito ocupado, Ele não vai me curar. Não, a Bíblia diz que eles foi levantando, vai indo. Imagina dois cegos. O mesmo Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Agora você imagina os dois caindo, tropeçando. Eles tinham tudo para desistir e falar assim, eu não quero, deixa Jesus, não é para nós a cura. Isso aí é só para outros irmãos lá, eu nunca vou poder ser abundante, eu nunca vou poder prosperar, eu nunca vou poder ser curado. Na verdade, a medicina diz que o meu problema não tem cura. Eles continuaram clamando. E quando eles chegaram na casa, eles se aproximaram. E Jesus disse para eles, sabe o quê? Seja feita conforme a fé de vocês. Será que nesse intervalo que eles vinham clamando, gritando, caindo, tudo, quanto mais eles clamavam, mais a sua fé ia aumentando. Quanto mais eles falavam, mais a sua fé ia aumentando. E Jesus diz, olha, então seja feita conforme a fé de vocês. A Bíblia diz que Jesus tocou primeiro nos olhos, mas eles não foram curados. Jesus tocou e disse, olha, agora seja feita do tamanho da fé de vocês. Queridos,
Aquilo que você precisa é do tamanho da tua visão. Aquilo que você almeja é do tamanho do que você vê. Eu não sei. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Pastor, agora a linguagem do Espírito. Você falou tanto aí, deu exemplo. O que é a linguagem do Espírito? Vocês estão preparados, sim ou não? Vou tomar uma água então. Deu sede. Quando vocês forem orar, deixa eu explicar algo para vocês. A graça é tão maravilhosa que ela te dá o direito de discordar, de duvidar. Você pode fazer o que quiser com o que eu vou dizer aqui agora. Quando você for orar, Deus, deixa eu explicar outra coisa aqui rapidamente. Deus, Ele ouve todas as orações? Ouve, porque Ele não é surdo. Mas Ele responde? Não. Ele não responde. Deus não responde orações vagas. O que é orações vagas? Vou dar exemplo, tá? Senhor, eu quero essa bateria. Eu te peço em nome de Jesus essa bateria. Aí eu saio ali da porta. Senhor, eu quero esse violão. Em nome de Jesus eu quero um violão. Senhor, eu quero uma sanfona. Senhor, eu quero um reco-reco. Para quê? Isso é oração vazia. Nos 24 horas, o que os irmãos oraram? Qual foi o direcionamento da nossa oração? Por almas. Isso está no coração de Deus, irmãos? Ganhar almas? Então vai se concretizar, acabou. O que é oração vaga? Sabe, a gente faz oração vaga. A gente pede uma coisa, chega ali fora, pede outra, e declara outra, e usa outra, e Deus fala, ué. Pastor, então, mas eu preciso de um milagre na minha vida, pastor. O que eu falo? Eu quero só esse milagre na minha vida. Pastor, eu quero só um milagre na minha... Eu estou com um diagnóstico aqui, pastor. Eu estou com um diagnóstico aqui de câncer. Pastor, eu estou com um diagnóstico X. Eu estou com um diagnóstico de AIDS. Eu estou com um diagnóstico disso. Que a medicina diz que não tem cura. Como que eu faço então? Agora vocês vão entender o que eu estou falando. Sabe qual que é a linguagem do Espírito, irmãos? É aquela que você desenha na sua mente. Uma irmã chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu estou com um problema sério. Eu tenho alguns filhos e eu tenho uma filha. E essa filha, ela tem sido uma vergonha para a nossa família. A minha filha é conhecida porque ela vive de motel em motel. Ela vive uma vida toda desgraçada. Ela vive uma vida na promiscuidade. Ela vive uma vida na pornografia, em tudo. Pastor, eu já orei para Deus matar minha filha. A mãe chegou e disse, eu já orei para Deus matar essa minha filha, porque é muita vergonha para a nossa família. E o Espírito Santo diz para esse pastor, então você agora vai ensinar ela a minha linguagem. O pastor olhou para aquela mulher, preste bem atenção, queridos. Isso é muito libertador. Aquele pastor olhou para aquela mulher e disse para ela assim, você consegue pensar, imaginar sua filha diferente? Ela falou assim, não consigo. Toda vez que vem a imagem da minha filha, eu lembro das vergonhas, da prostituição, de tudo. Ele falou, não, então nós vamos ter que romper isso aí. Como é que você vê sua filha? Aí ela se esforçou. Aí ela se esforçou. Aí ela começou a falar assim, eu vejo a minha filha voltando para minha casa. Eu vejo a minha filha na igreja, adorando ao Senhor. Eu vejo a minha filha com um ótimo casamento. Eu vejo a minha filha me dando netos. Eu vejo a minha filha de jeito. Você desenhou isso? Segura só um pouquinho, irmãos. Eu vou ter que comer um pouquinho do tempo aqui, mas é muito importante. Eu não posso deixar isso aí passar.
Preste atenção no que eu vou contar para vocês, e já eu volto na história da mulher. Preste atenção no que eu vou contar. Eu já fiz isso aqui, vocês lembram? Fixa os olhos em mim aqui, por gentileza. Preste muita atenção, não deixa ninguém tomar sua atenção agora. Hoje eu fui fazer a prova do concurso. Cheguei perto da escola, estacionei o carro. A escola Médici. Estacionei o carro. Fechei, peguei duas canetas azuis, né? Caneta azul. Saí do carro. Quando eu fecho a porta desse carro, eu estou saindo, eu dou de cara com um cachorro vira-lata da rua. Cachorro de meio porte, o tal dos caramelos, não tem? Os cachorros caramelo? E esse cachorro começa a latir, avançar em cima de mim. Sabe o que eu fiz? Pulei em cima do carro, fiquei no capô do carro, enquanto o cachorro ficava tentando me morder. Deixa eu falar algo para você. Essa história não existiu. Mas você percebe que quando eu fui falando, você foi desenhando a cena? Sim ou não? Ah, imagina um careca pulando em cima do... Eu sei que você até pensou isso. Não tem problema. Não, é sério, gente. Vocês imaginou o que eu falei? Vocês desenhou na mente de vocês? Sim ou não? Vocês desenhou a história que eu peguei as canetas? Vocês imaginou duas canetas azul? Vocês imaginaram sim ou não? Não desenhou na mente de vocês a história? Enquanto eu ia falando, vocês foram desenhando na... Essa é a linguagem do Espírito. Você quer algo, você precisa desenhar primeiro. Pastor, então é possível aquele meu filho, aquela minha filha, é possível meu sogro, minha sogra, está em estado terminal. Então você vai olhar ela agora curada, andando, jantando com você, te visitando. E agora o Espírito Santo pode atender porque é a linguagem dele. É só você se ver andando, Juninho. Logo, logo, você vai estar andando aqui, ó. Começa a ver. A linguagem do Espírito é ver. Ele não tem compromisso com a negatividade da sua mente. Ah, pastor, mas ele está um problema, o diagnóstico. Não. Quebra isso, joga fora. Começa a ver. Pastor, isso aí é bom para o marido também? Fecha a boquinha e começa a imaginar o marido. Meu marido é benção. Meu marido vai ser assim. Meu marido vai fazer isso. Meu marido vai trazer café da manhã na cama, bem. E aí você começa a orar ao Senhor, dizer: Espírito Santo, eu já desenhei na minha mente a sua linguagem. Porque, queridos, essa é a linguagem de Cristo. Deixa eu perguntar algo. Deus vê problema? Nem os pecados nossos Ele olha, porque quando Ele olha para mim e para você, Ele vê Cristo Jesus. Eu imagino vendendo muito. Eu imagino uma promoção. Eu vejo. Aí você começa a incubar isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Sabe o que é pairar ali no original, no hebraico? É incubar, chocar. Uma galinha, ela pega os ovos ali, ela coloca debaixo dela e começa